Você aí que não conhece a Insider com estas maravilhosas camisas Tech T-shirt cheio de tecnologia, primeiro link na descrição porque você vai ter 18% de desconto na sua primeira compra. Vá lá, compra a sua Tech T-shirt, assim você apoia o nosso canal e fica com uma blusa maneira, tecnológica para você usar no dia a dia. A comida está pronta, a comida está pronta. E vamos pra Bibi Bailas. Vamos ver a Bibi. Muito tempo que eu não falo com ela. Boa noite! Sim, sou eu mesmo, Bibi Bailas, do Física e Afins, o terror dos consteladores familiares. Porque além de falar o que eu falo sobre constelação familiar, eu mostro provas e páginas de livros do próprio criador da constelação familiar. Espero que meus colegas cientistas, Gontijo e Paulo, estejam nos representando muito bem, mas estou aqui para dar a minha contribuição. Trouxe aqui um pedacinho de uma obra de Bert Hellinger. Uma criança que é fruto de um estupro deve dizer: "Você é meu pai e eu te aceito como pai". Ela não deve dizer "você não é meu pai" ou "eu não te aceito como pai". Ela deve dizer "você é meu pai e para mim você é o único pai correto que eu tenho". E aqui eu estou só começando. Não, Bert Hellinger não viveu na era medieval, ele viveu bem na atualidade, faleceu em 2019 e essas ideias são perpetuadas através da sua obra. Bert Hellinger não chama estupro ou abuso sexual, pedofilia, com os termos corretos. Ele utiliza incesto ou forças da natureza. Nesta mesma obra ele diz que crianças abusadas sexualmente virarão prostitutas. Que porra de país, velho. Caralho. Prostitutas. Em outro livro que você pode facilmente encontrar na internet, chamado As Ordens do Amor, quando uma criança sofre abuso sexual do seu pai, ela deve dizer o quê? "Mamãe, por você eu faço isso de boa vontade. Papai, pela mamãe eu faço isso de boa vontade". Porque Bert Hellinger diz que quando uma menina é abusada sexualmente pelo seu pai, é porque a mamãe não está dando a devida atenção para o papai. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo na presença da criança: "A filha faz isso pela mamãe". E faço com que a criança diga à mãe: "Por você faço isso de boa vontade". Então termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. É simplesmente a criança acreditando que é uma situação normalizada e que ela faz isso pela sua mãe. Não, ela não tem condições de pensar sobre isso. E essa fala é errada em tantos níveis e é um crime. E não, esse livro não é antigo. E quando o marido está presente, ou seja, o abusador da criança, faço com que a criança lhe diga: "Eu faço isso por mamãe para compensar". Vocês acham que isso é normal? Não existe constelador bom ou constelador ruim, quando a base do que estamos falando é assim. E para finalizar, também no estupro nasce um vínculo. E também aqui a solução é o amor. Esqueça os julgamentos e as condenações que costumam acompanhar essa vivência. Encare o jovem que a violentou e diga: "Agora eu amo você". As outras questões talvez se resolvam com essa única frase. Agora chamamos estupro de vivência, esquecemos julgamentos e condenações e sejam todos bem-vindos à constelação familiar. Aqui a moral e a ética são esquecidas, os crimes não existem. E a base do que vocês estão falando hoje é essa. Eu quero escutar então dos consteladores presentes nesse debate o que eles têm para falar sobre tudo isso. E não Caralho. esqueçam, @Bibi Bailas no Instagram e Física e Afins no YouTube. Tchau! Uou! Então, ela, pelo que eu entendi, ela tá baseando... Agora vamos ver a resposta. Tá se baseando isso no livro dele, né? E são coisas bem graves aí. É o livro do cara que inventou constelação familiar. Queria que vocês me explicassem um pouco do que ela tá falando. Se é verdade, se tá no livro isso e se isso acontece. Que bom que é minha vez. Então vamos lá. Preparada. Que maravilhoso, né? Então, que bom que a gente já rebateu tudo isso na maior parte das coisas que ela falou, né? Explicando bem o contexto, né, histórico, e que esses livros, esses trechos são de trabalhos daquele contexto, daquela época, com aquela família, com aquela dinâmica, que nada mais é do que trazer à luz o que a gente já falou aqui, que é a mais pura verdade, que é o vínculo biológico, e para que a pessoa desça, né, a essa realidade, para que a partir dessa realidade, que não tem como ser desfeita, ela comece a um trabalho realmente de
se curar internamente, de ressignificar isso. O que é falado não é para reforçar como se fosse o certo. Por exemplo, o que ela usou, né, de exemplo... As frases do campo são ditas como choque de realidade. Não são ditas como para validar. E isso não quer dizer que não vai acontecer processos judiciais em todos os casos, porque nós não estamos aqui falando de 50 juízes que trabalham com direito sistêmico, 130 comissões de advocacia, e todo mundo vive no Alice no País das Maravilhas e ninguém estudou direito aqui e que acha que existe realmente uma alteração, né, do rito processual por conta de um trabalho, um projeto de constelação dentro ou fora da justiça, qualquer coisa que o valha, né? Todo procedimento judicial é legislado, existem ritos, existe o CNJ para punir ou para qualquer situação existe o código de ética da OAB e todos estamos sujeitos a isso. Não existe desculpabilização de nada. O que acontece, a diferença é o que acontece dentro da alma, e quando fala-se de amor, não é o amor que a gente aqui como é que é? Da alma gêmea? O amor da alma gêmea. Não é esse amor. E para você entender, né, obviamente que a professora da Hellinger também convidada, Bailas, a próxima professora da Hellinger, ela vai realmente explicar para nós o que Bert está fazendo no contexto, né? O amor que Bert Hellinger trabalha, o amor do espírito, é um amor que ele une todos os seres numa consciência muito mais elevada, que está muito além das dinâmicas da personalidade e das agressividades aqui, das doenças. Existe um vínculo superior. E aí eu não preciso da aula, mas como ela trouxe trechos da obra de Bert... O trecho que mais saltou aos meus olhos, por exemplo, foi esse lance do filho de uma mulher que foi estuprada, ela não pode falar você não é meu pai, tem que falar você é meu pai, aceitar ele como pai. Existe outro caminho para começar? Só para começar. Existe, claro. Ah, você não é meu pai? Sim. Como que muda? Ué, eu não aceito você como pai. Bom, então sofra as consequências. Sim, mas... Cada um tem o seu caminho. Você não acha perigosíssimo isso? Constelação não é para todo mundo. Caralho, Vilela! O Vilela! A que ponto chegamos, mano? Até o Vilela tá achando isso absurdo, cara. Se a pessoa não... O Vilela, mano, não tá conseguindo imparcialidade. Vocês têm ideia? O Vilela, meu irmão... Não, eu gostaria de terminar, por favor. E outra situação, né? Da mãe ser responsável porque ela não deu atenção pro pai e por isso ele abusou da... Mas isso é cada dinâmica em cada caso. Eu gostaria de ler os trechos, que eu também tenho trechos da obra de Bert, porque assim, para bons pesquisadores, se existe realmente uma pesquisa real, que Satanás é a postura mandou R$ 6,66. Vossi não entendeu, não quis dizer isso. É um outro contexto. Está além da sua compreensão. Vossi precisa tentar entender com outros olhos... científica, a pessoa vai realmente estudar do que quer falar e ela vai olhar todos os pontos de vista dentro dessa obra e não ficar colocando no chat GPT só o que interessa, né? Então vamos falar aqui, por exemplo, em relação, né, a Bert sobre abusos e relação de Bert com relação à questão da posição de homens e mulheres. Então, a tristeza de Bert sobre mulheres e abusos. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres, tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no. Não só o corpo da mulher, o seu próprio corpo. Os homens também negligenciam sua própria saúde, seu próprio corpo. Negligenciam-no, colocando em risco pelos chamados valores, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha, além do estupro de uma mulher no cenário da nação derrotada, levando por sua vez ao estupro de diversas mulheres sem compaixão, respeito e coração? Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? E aqui é muito importante trazer que Bert trabalha com os níveis de consciência. Então existe o nível do problema e você vai elevando os níveis de consciência até chegar a esse lugar realmente, né, de estar em bem, em paz e sem conflitos, né, que é o amor do espírito. No respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Eu vou repetir. Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? No respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher.
Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos. Da mesma forma, como não é possível haver uma igualdade de direitos entre corpo e espírito, mais uma vez, o tal, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando-o e suportando-o na vida. Quando penso no que muitos homens fizeram às mulheres, durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas, assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o seu único abrigo. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam às suas mães, as mulheres que se sentem numa situação similar com relação a seus corpos? Com humildade. Satanás mandou R$ 5,55. Retornamos à terra. A pessoa sofre um piriri por ouro e ainda tem que sofrer as consequências por não aceitar que o piriri por ouro é seu pai. Que doideira, nem eu entendo. A partir de uma altura arrogante, com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e ao qual nos nutre e carrega. Assim as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a ele, sem se sobrepor aos mesmos. Também dessa forma retornamos ao nosso corpo, e por meio deste ao poder criativo, arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como um amor primordial que de forma maternal diz a tudo aquilo que traz a existência, que se torne, que seja, que viva. Hellinger, A Cura, 2014, publicação original em 2011, página 73. União do masculino e do feminino, sobre homem e mulher juntos. E aqui ele faz uma alusão à Bíblia, porque é interessante como as pessoas leem a obra de Bert Hellinger da mesma maneira como se acreditassem, né, na história de Adão e Eva e que houve uma maçã e uma serpente, né? Então, vamos à ciência, não é mesmo? Mas Bert Hellinger, como católico, ele também transpõe, né? Exegese. Vai fazer exegese agora. A visão da Bíblia ao que é realmente uma visão arquetípica. E essa é a grande inteligência de Bert Hellinger, que só quem realmente entra, né, um caminho... uma pessoa que realmente, Daniel, fizer o caminho dentro das constelações, que tiver realmente, assim, mais de 400 horas, 600, como a escola Hellinger previa inicialmente, e que se torne um ex-constelador e que venha a falar mal, depois de 600 horas de vivência, eu gostaria de ouvir essa pessoa. Eu gostaria de estar junto no seu canal. Né? Quem sabe a gente combina lá. Quem sabe eu gostaria. Debate, eu me proponho a trazer algumas pessoas por favor, aí também. Depois de 600 horas de vivência, vivência de verdade. A esquerda e a direita, outra dimensão. Possuímos em nosso cérebro dois hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados, possuem funções diferentes. Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida vem um trecho inquietador. Algo como, ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus. E a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem. Mano, o que isso tem a ver com o que a Bibi falou, velho? A imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si mesmo e a mulher. O mesmo vale para a mulher. Ou seja, distinções de funções. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro é feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. Hellinger, A Cura, 2014, original 2011, em alemão, página 74. Com relação à sexualidade e que, né, o patriarcado, enfim, essa coisa, eu gostaria só de citar o trabalho alguns trabalhos aqui que são muito importantes, convidar as pessoas para procurarem a respeito da sexualidade e que não existe essa modernização nas constelações, né, que é patriarcal, enfim. Existe o trabalho do Bruno Borges Queiroz,
que trabalha com a homossexualidade, né, com a masculinidade, a partir desse ponto de vista, com constelação. Existe o trabalho de Kael Durante, se chama Transpondo Olhares. Ele é membro da Comissão de Orientação em Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Deu uma live para nós, uma supervisão para nós, dentro do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, recentemente, e esteve palestrando no último Congresso de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo. E o médico Andrei Moreira também, ele traz abordagem da atualização a respeito da diversidade da sexualidade de gênero também para palestras e lives dentro dos nossos institutos e das nossas comissões, e ele vai estar, o Andrei Moreira, presente como palestrante no nosso próximo congresso de constelação familiar do Paje de Instituto Brasileiro Carabela de mandou Consteladores Familiares. R$5, por favor, 1000 perdones. Si soubera que el Brasil iría a se tornar esta basura, teria seguido en frente y descoberto la Argentina. Por favor, me ayuda. Pajé de Caravela. Agora, no que tange a questão da ciência... Você está dizendo, Andy, só para entender, que está havendo uma reformulação desses pensamentos de Hellinger. É necessário. Eu acho isso importantíssimo. Das instituições sérias. Entendi. Isso não é pego em curso de final de semana, e isso não pega em trecho de livro que foi escrito no século passado. Porque é perigoso, né, a gente endeusar demais, colocar ali um autor e seguir à risca tudo que ele falou como se não ofende. Exatamente, é perigoso. Perfeito. Isso. E eu acho importante essa visão de que Hellinger tem que ser superado por parte de seus sucessores, porque as coisas é a visão de um homem do seu tempo e de repente coisas... O campo fenomenológico, ele é a própria superação do momento presente. Só uma questão, você sabe, eu escutei Bert Hellinger falando várias vezes contra essa visão do guru. Ele dizia assim, eu não quero... Como assim? Em relação de... Não me sigam, eu sou a verdade. Exatamente. Tá. Inclusive tem o livro Ordens da Ajuda. Ele fala sobre isso. Aliás, é um livro brilhante dele, sobre as Ordens da Ajuda. Num seminário que ele deu em Goiânia, ele dizia isso, e outros também. Ele dizia, eu não quero que vocês me transformem num guru. E outra coisa muito interessante dele, isso é uma coisa que a gente passa para os alunos que a gente forma em constelação. Ele dizia assim, ai daquele constelador que diante de uma pessoa passando por uma questão importante, porque isso é outra coisa que você está percebendo, as constelações não vieram para lidar com poucas coisas, elas vieram para lidar com questões graves, realmente, do ser humano, não é? Doenças graves, conflitos graves, traumas graves, esse é o campo da constelação. E o Bertelli dizia assim, ai daquele que diante de uma pessoa ali, no sofrimento, daquele que se coloca como um ajudante, como ele usava, que não treme, que não sente um frio na barriga, essa coisa da humildade diante do que a pessoa está trazendo. Inclusive, ele orienta o constelador sentar desse lado e colocar o cliente, eu chamo de paciente, porque eu atendo mais pacientes mesmo, né? Se sentar deste lado de cá, e você não é maior do que ele. Ele, na verdade, é o que está trazendo e que vai, inclusive, conduzir o campo. Você é um ajudante. Né? Então, eu acho, né, é muito importante a gente observar o seguinte, é claro, eu vou dizer que tudo, né, no pé da letra, por exemplo, a questão da adoção, olha que coisa interessante, quando eu comecei a fazer constelação, eu peguei muito esse viés, que eu não concordava muito também, de que a adoção era bastante criticada, e assim, a pessoa quando era trazida, os pais, o representante dos pais biológicos... Taxadinha mandou R$5, não me transformem em guru, disse o guru. Pois é, transformaram o cara em guru. Havia, isso foi lá atrás, né? Havia uma condução como se o mais adequado era que, de fato, aquele filho adotivo, né? Ele se dirigisse aos pais e ele caminhasse em direção aos pais. Aos biológicos ou aos biológicos, meio que deixando meio de lado os pais adotivos. Isso foi mudando. Porque o Bert Hellinger foi percebendo que aquilo era um equívoco, tá certo? Ele fala isso, inclusive, não é? E o que foi acontecendo e qual é hoje a conduta? É importante trazer os pais biológicos, é importantíssimo. Se a pessoa está em um conflito, se ela odeia os pais, se ela acha que a mãe de fato a abandonou e por isso ela não merece ser feliz e vai ficar repetindo esse padrão de abandono a vida inteira, a constelação pode ajudar muito, porque ela traz os pais biológicos, você pode olhar para os seus pais. Mas os pais ou pessoas representando. Né? Ela traz os representantes dos pais biológicos e muitas vezes, o representante
Vocês perceberam? Caralho, velho. Vocês perceberam a pergunta do Vilela, cara, e a resposta que ela deu, velho? Representante, eu vejo muito isso da mãe, que às vezes o pai era até desconhecido. O representante da mãe, ela tem um amor por aquele filho. Ela tem às vezes até... Exato, representante, é isso mesmo, Elias. Caralho, do nada um gato aqui. Tá aqui no telhado. Nem o gato tá tancando. Mas cara, vocês acharam que eu tava falando de sacanagem, o negócio do Dungeons & Dragons? É isso mesmo, velho. É RPG. Você traz as pessoas pra representar. Aqui tá o mago, o elfo, o anão, entendeu? Até a doação de dar o filho foi um gesto de amor. Quantas vezes eu atendi isso assim? Não é? Um gesto de desespero, de não poder criar e dar aquele filho, né? Então é importante que aquele filho que foi adotado, que ele reconheça, reverencie, abaixe a cabeça e diga: eu tomo a vida que veio através de vocês e eu abro mão do julgamento. Isso traz um grande alívio para a pessoa. Só que depois, e esse é o passo que com o evoluir das constelações aconteceu, a pessoa se dirige para a família que a adotou, olha para essa família e diz: muito obrigada. Obrigado porque vocês cuidaram de mim. E eu os tomo como meus pais. E acaba que isso é uma orientação que a gente dá muito para as famílias que às vezes nos procuram porque o filho adotivo está dando problema. O filho adotivo está desenvolvendo uma dependência química, está no comportamento violento. A constelação pode trazer um alívio. Porque aquela parte da pessoa... Caralho, mano, tá tendo briga de gato aqui. R$6,66. Eu desisto, não tem mais vaga aqui. Vocês que se virem vão aturar essas porras até os 150 anos. Não tem mais vaga. Que tá ali naquela sombra, aquela tristeza, não é, de se sentir abandonado pela família biológica, ele pode integrar isso e ele pode agora se dirigir para a família. Eu tenho um caso no meu livro que é um menino que era um menino indígena do Amazonas. E foi adotado por uma mãe, uma médica, inclusive, né? E nessa adoção, ele... Não, tô perguntando. Vai, depois você vai querer falar? Sim. Não precisa parar de falar, não, Dagmar. Não, eu vou terminar rapidinho. Não, eu só tava vendo se ela vai querer completar depois, tá? Tá. Mas tem tempo ainda. Essa criança, esse menino, ele era um menino que estava desenvolvendo uma série de transtornos. Transtorno de comportamento, uma dificuldade na escola, e etc, etc. Ele tinha 12 anos quando ele veio com a mãe adotiva, o pai adotivo, veio fazer uma constelação comigo. E nós fizemos um trabalho muito interessante. Ele já sabia que ele era adotivo e ele, aos 6 anos, teve um contato com a família indígena lá no Amazonas. Essa menina é uma colega conhecida minha, ela era uma médica de um hospital lá, e a mãe ela teve uns 7 filhos. Essa mulher indígena, ela teve 7 filhos, ela deu para criar uma metade e ela criou outra metade com uma condição. Ela queria saber quem estava cuidando dos filhos e ela queria, de alguma forma, saber a notícia dessa criança. Com 6 anos, essa mãe adotiva levou o menino para conviver, para conhecer a mãe. E depois trouxe de volta. Mas o menino sempre com dificuldades. Nessa constelação, houve um momento muito forte, onde esse menino se aproxima da família indígena, e é um dia que tinha bastante gente na constelação, nós colocamos um grupo grande. Esse grupo... Mano, é um bagulho totalmente subjetivo, velho. O grupo abriu os braços para esse menino e disse para ele assim: você é um de nós. E esse menino foi até lá, foi abraçado por essa família, ele mesmo, não foi nem um representante, porque ele levantou da cadeira e assumiu o papel dele. Entendi. Entendeu? Depois ele terminou aquilo, ele se despediu da família biológica com amor, e ele se vira para a mãe adotiva e diz para ele, até diz para mim assim: eu posso falar uma coisa para ela? Eu digo: pode. O que você quer dizer para ela? Eu quero dizer que eu a amo. E que Sabe qual é o ponto interessante disso? É que só conta supostamente os casos que deram certo, né? Aí você vai pesquisar aí os casos que deram errado. Isso ninguém fala, né? Obrigado por ela ter me criado. Satanás mandou R$6,66. Desde que o menino foi adotado, ele foi meu cliente de homeopatia. Calma. E depois eu sigo acompanhando. Mano, homeopatia, velho. Caralho, ainda nessa porra, mano. Puta que pariu, velho. Acompanhando essa mãe até agora. Esse menino, no momento, ele já é um adulto, né? E ele está vivendo no Amazonas, não é? Ele é na verdade, ele é um xamã.
hoje, mas está bem, está feliz, está equilibrado, mantém contato com a família, estudou, faz faculdade. Então, é claro, eu não vou dizer que foi a constelação que resolveu tudo. Nós não dizemos isso. A constelação ajuda. Caso citado pelo Daniel, desse menino com TDAH, ele teve uma melhora muito importante. A partir dessa melhora, essa escola passou a me encaminhar várias crianças. E eu passei, inclusive, a orientar os pais, não é? Houve uma melhora significativa? Houve. Está curado totalmente do TDAH? Eu não digo isso no livro, mas ele teve uma melhora significativa, não é? Então, é isso. As evidências estão aí. Tá bom. Daniele, quer completar? Eu queria só pedir para o pessoal colocar uma enquete aí para o pessoal aqui do chat colocar a respeito da constelação familiar, se eles são a favor ou contra aí, depois só para ver a temperatura do chat. Daniele. Retomando então a interrupção que eu peço desculpas, me empolguei. A questão de alimentos, né, quando... Você vê que eles são calmos, eles não interrompem, né? Quando eles vão interromper, eles... Verdade. Então vamos... Verdade, eu peço desculpas. Tranquilo. É empolgação. É que é a minha primeira vez, gente. Vocês são treinados. Eu tô super nervosa, chega aqui derrubando tudo. Né? Tranquilo. Então, a questão dos alimentos... Tô ouvindo, peraí. Justamente nesse ponto, sua dação de alimentos, é uma questão de relação da parte ativa. Né, que, no caso, colocar a parte ativa como sendo a criança, isso traz um peso muito grande, que na verdade deveria ser a mãe da criança, né, a mãe da criança representando a criança. É só essa questão, não é que a ação de alimentos não tenha que acontecer, muito pelo contrário, né, a relação de casal, ela é permeada por equilíbrio, e a constelação familiar, ela olha para a necessidade de incluir, ou seja, o pertencimento a todos, e muitas vezes uma ação de alimentos é o convite que vai ser através de uma ação que essa criança, às vezes, na obrigatoriedade da justiça, vai acabar convivendo com esse pai que por XYZ razões, e a constelação, ela dá uma perspectiva sobre isso, mas não está acontecendo. Então, na verdade, a gente olha para essas ações familiares como uma oportunidade de reatar laços, inclusive, e valida a necessidade delas acontecerem. Aí, com relação à adoção, né, que existe uma rejeição à adoção, a constelação familiar, ela não trabalha com julgamento, com rejeição, como se algo fosse bom ou mal. A constelação familiar, assim como em relação aos abortos, em relação a quaisquer outras situações, e a adoção, inclusive, ela só traz o olhar e a perspectiva de causas e consequências. Então, ela olha para a realidade como um todo. Ela olha para esse caminho do tempo, do que vai acontecendo com relação ao tempo. Então, quando, né, o doutor fala que né, acontece uma rejeição da adoção, não deveria adotar, porque essa criança carrega as informações do ambiente, dessa situação em que ela estava vulnerável antes da adoção, aí, né, desculpa, mas parece que há uma controvérsia, inclusive com relação à própria teoria que vocês defendem da cognitiva comportamental, que justamente estuda o quanto o meio influencia, o quanto o meio gera informações, e o quanto essas informações, nessa pessoa que está vivendo esse meio, ela responde. E é o mesmo raciocínio com relação ao autismo, né? Refutou, hein? Alguém falou do autismo, acho que foi o doutor. A questão do autismo é como que essa criança autista, que já é uma criança muito mais sensibilizada do que uma criança, digamos, comum, ela não vai responder à depressão da sua mãe. Ela responde. O comportamento dela responde. A questão que é mostrada no campo não é uma questão de interpretação, é só um choque de realidade. A gente trabalha aqui com choque de realidade. Mãe, olhe pro seu filho. Mas acorde. A ponto de curar o autismo? Não, jamais. Não existe isso. Porque isso é o que foi dito na matéria, que a consteladora teria dito que se a mãe... Mas, Daniel, essas matérias estão extremamente mal escritas. Todas essas matérias são extremamente mal escritas. Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Que a gente está aqui junto, com o tempo controlado, para a gente se manifestar, ao vivo, gravado, onde não vai ter uma pessoa tendenciosa com seu viés, reescrevendo o que foi dito. Essas matérias estão totalmente deturpadas, todas essas últimas matérias. Então é importante o que a gente está fazendo aqui, e a gente está aberto a muito mais do que isso. Está tudo muito distorcido. Então não é isso, não existe. Gente, não existe cura de autismo. E isso é um absurdo, onde já se viu. Imagina que alguém fala uma coisa dessa. E se vamos dizer que acontece, vamos supor, né, que aconteça, é isso que a gente não quer. É isso que as associações estão unidas. A regulamentação é para isso. O cuidado com o código de ética que a gente está tomando é para isso. Vocês não acham... Mas como que... Desculpa não, desculpa eu. Como que tá hoje
tem muita coisa errada? Olha, é que isso não é registrado. Você não tem como saber. A gente não sabe, a gente está nesse momento com as associações iniciando um processo de criação de ouvidoria. Nós somos, não, eu gostaria de ocupar meu tempo, eu preciso dele. Eu preciso do meu tempo, dá licença, tá? Então, essa questão só para responder aos doutores. Com relação, então, à justiça e à fala do Dr. Sami, né, eu gostaria de pedir mais respeito com o trabalho dele, porque quando o direito sistêmico é trazido, o enfoque do direito sistêmico é trazer a responsabilidade das partes, assim como que a gente trabalha com constelação familiar em processos do campo, trazer a responsabilidade da pessoa, né? Então, é essa questão. Tira um pouco, inclusive, o protagonismo. Vou pegar um café, mas eu tô ouvindo, hein? Do juiz como julgador, que é o que diz a verdade, convida muito mais as partes para trazerem qual é a sua real verdade, que muitas vezes não está nos autos, não está. Gente, o doutor sabe como que funciona. As petições, eu gostaria de terminar, não, você fez uma pergunta, você falou, você sabe responder, mas tudo bem. Então, eu gostaria de falar a respeito um pouco da ciência. E eu vou ler rápido, depois vocês coloquem lá no tempo menos 0,5 para entender. Se eu falar muito rápido, eu peço desculpa. Tá. A psicologia baseada em evidências, ou as ciências baseadas em evidências, segundo os modelos que estão presentes nesse momento, porque para mim o que é ciência? É a gente tentar, fazer uma tentativa, é sempre uma tentativa de absorver aquilo que a gente pode mensurar do fenômeno da vida, da realidade. A realidade é algo muito maior. E assim, todo ser humano que está presente aqui, falando, pensando, tem o seu viés. Então, toda ciência, toda... Peraí, até voltei, mano. Larguei o bagulho lá do café lá ligado, peraí. Psicologia baseada em evidências, ou as ciências baseadas em evidências. Generalizou, ciências baseadas em evidência. Até uma redundância, porque ciência, por definição, é baseada em evidência. Você não precisa falar que a ciência é baseada em evidência. É a mesma coisa falar, física baseada em evidência, existe isso? Segundo os modelos que estão presentes nesse momento, porque para mim, o que é ciência? É a gente... Não é pra mim o que é ciência. Não existe esse pra mim. Isso é opinião. Tentar, fazer uma tentativa. É sempre uma tentativa de absorver aquilo que a gente pode mensurar do fenômeno da vida, da realidade. A realidade é algo muito maior. E assim, todo ser humano que está presente aqui, falando, pensando, tem o seu viés. Então, toda ciência, toda ela é baseada em interesses políticos, financeiros e viés. Eu não estou falando que dentro do método científico, dos estudos, acontecem os viés, mas para uma pesquisa acontecer, ser aprovada, ter uma aprovação num comitê de ética, ela ter financiamento, seja público ou privado, tudo, o viés está antes. Então, assim, a gente achar que existe uma só ciência, que essa ciência verdadeira é uma falácia. Então, existe a ciência que acontece, que vai começar a acontecer, ela só vai começar a acontecer porque houve algum interesse de alguém e alguma validação e algum financiamento. Seja público ou privado, ou como dos nossos pesquisadores, Dr. José Miguel de Deus e a sua esposa Vânia Siqueira, que tem a primeira pesquisa de... Isso não faz o menor sentido, cara. O que tem a ver... Caralho, velho. É tão errado que eu não sei nem por onde começar, velho. O que tem a ver o caráter de algum tipo de construção de conhecimento, ser científico ou não, com quem vai pagar pra fazer a pesquisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. É por isso que é chamada de pseudociência. E a galera não entende. É por isso que é chamada de pseudociência. Não tem problema nenhum. Faz a constelação familiar. Tipo, foda-se, faz. Agora, não é ciência, caralho. É só isso. Quer fazer, faz. Joga no tigrinho, sei lá. Faz o que você quiser, porra. Constelação validada em comitê de ética no Brasil e tá correndo. É financiamento do próprio bolso. Vocês não têm ideia do sacrifício que está acontecendo. Gente, vocês não têm noção do que está acontecendo. Curiosidade também movimenta a pesquisa. Meu mestrado e meu doutorado não foram financiados, por exemplo. Eu pesquisei na raça, sem bolsa. Eu imagino, só que aconteceu um interesse por trás de um comitê de ética, de uma banca para você ter autorização, de um orientador. Existem interesses. Caralho, mano, é idêntico. É idêntico. Não é possível que as pessoas não percebam. É idêntico.
O Jaquetinha, o Evelyn e o Adalto falando. Não me deixam pesquisar. A universidade não deixa eu fazer o meu modelo, não deixa eu escrever. Cara, é idêntico, mano. É a mesma coisa, velho. É o mesmo discurso. Esses antes da pesquisa acontecer. Você acha que o pessoal tá fechado a respeito da constelação, é isso? Nas universidades? O pessoal que você tá falando, o pessoal das universidades. Não, para autorizar as pesquisas. Gente, por conta justamente da opinião pública crítica contrária sem embasamento. Agora tá todo mundo com medo. Então, se a gente tá numa sinuca de bico do seguinte sentido, é a questão do primeiro emprego. Todo mundo tem que sair da faculdade, primeiro emprego, mas tem que ter experiência. Então, a gente tá batendo nessa tecla. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, nos ajudem. É simples. A gente quer fazer, e a gente quer fazer certo. A gente quer fazer tudo certo. A gente quer que ninguém seja prejudicado com nada. Só que a gente tá numa sinuca de bico, né? Então, assim, vamos voltar para... Não, eu gostaria de terminar. Né? Porque em inúmeros países tem linhas de pesquisas aprovadas, né? Pode me dar um pouquinho do meu tempo, mais um pouquinho? Por favor, eu gostaria de falar. Não, você pode ter o tempo que você quiser, depois eu dou o mesmo tempo para eles. Maravilha, gratidão. Então... Assim, é só ela pediu para não estender muito porque ela tá cansada, tá? Só para avisar aqui. Eu acho que mais meia hora a gente termina, né? Então, o seguinte, a pesquisa, como vocês fazem, ela não é isenta de críticas, só assim, eu não tô aqui para ser contrária a vocês, mas vocês estão aqui para ser contrários à nossa abordagem. Mas eu não tô aqui para ser contrário. Só que só para ilustrar que não existe uma unanimidade. Existem críticas do modelo de vocês, de que ignora a consciência, sentimentos, estados da mente, né? Não dá lugar à liberdade, à vontade, à intencionalidade, à própria evolução do ser humano, né? Não dá lugar à intuição, né? Ao processo criativo, vê o sujeito muitas vezes como um receptor passivo do que acontece no meio, como se ele não fosse um sujeito que pudesse fazer viradas de chaves na sua vida, é mecanicista e concebe o psicológico como um conjunto de respostas a estímulos, né? Descuida da dotação inata e o papel do sistema nervoso capaz de ser reprogramado. Então, isso gera uma redução da complexidade humana, limita os estudos, diz que só é ciência se for estudo clínico em ambientes controlados. E a realidade humana não é essa do comportamento humano, que a constelação trabalha, o ambiente da constelação não é esse de ambiente controlado, né? A fenomenologia e tudo que acontece não é em ambiente controlado, então precisa se construir num novo paradigma da ciência, né? Então, assim, o ser humano, ele não é adestrável. A gente não está aqui para adestrar, a gente está aqui, né, para ver a pessoa, brotar da pessoa a sua transformação. E a gente observa isso, e o que a gente vai mapear é justamente a transformação, que no caso, se for uma coisa supostamente dita por um constelador que interpretou errado, como o doutor falou, não vai movimentar a pessoa. Ela não vai transformar a sua vida com base nisso, porque aquilo não vibrou dentro dela. Aquilo não é verdade para ela. Ela pode repetir uma frase feita, uma frase, de repente, né, vamos falar aqui que existem equívocos. Ela pode falar, ela não vai movimentar a vida dela com relação a isso. Então, ela movimenta com base na verdade. Outra coisa que a gente vai precisar, sim, abrir espaço para as evidências qualitativas, né? Com relação à teoria do 100º macaco, existe a questão também, para as pessoas que ficarem curiosas olharem, a questão das borboletas monarcas, é também um outro estudo, né? O Gontijo, foi você que falou sobre o 100º macaco. Sim. Tá? Isso, então... Que tem outras explicações para... Outros estudos. Né? Existe a questão das borboletas monarcas, a questão da própria origem da vida. Ela não é um consenso em nenhuma abordagem científica. Não se chegou a esse consenso. Então, ou seja, estamos todos aqui, todos estamos caminhando sobre essa terra, e a ciência, nenhuma delas, conseguiu chegar num consenso e explicar como isso aconteceu. Mas a gente no fenômeno já sabe de tempo. Muitas coisas que não são. A gente sabe muitas coisas que não são, mas só para ilustrar... A ciência tem esse papel de definir o que é, mas também definir o que a gente já... O que não é. O que não é. E se a gente começar... Mas nesse caso, será que já não é... no caso dos macacos e das monarcas, não é... Não existe nenhum estudo provando que não é. Não existe nenhum estudo provando que não é.
O Gontijo foi muito contundente no que ele falou. Não existe evidência de que científica... Porra, Vilela, mano! O Vilela, velho! A relação prejudica. Então, às vezes eu e o Lene pensamos a mesma coisa, mas pode ser uma coincidência ou passar isso daqui de uma forma sobrenatural. Telepática, então a gente não sabe. Então, tem muito estudo tem sobre isso, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Então, a questão de teorias e hipóteses, como a teoria da relatividade, ela continua sendo a teoria da relatividade. E as hipóteses, absolutamente em qualquer estudo científico documentado e pesquisa científica que documente, parte da premissa e do pressuposto da hipótese. Então, assim, jogar merda em cima dessas palavras, da teoria científica ou da hipótese científica, como se isso fosse pejorativo, isso não é pejorativo, isso são termos científicos. Termos científicos. Teoria da relatividade é teoria disso é teoria daquilo, e comprovadas ou não, teoria é um termo científico. Não é teoria como se fosse uma falácia, como se fosse uma inverdade. E não é hipótese, como se fosse uma hipótese, uma jogadinha. Faz parte da ciência. Faz parte da ciência. Então, assim, só para a opinião pública ficar na mesma página de que existem palavras que estão sendo ditas para convencer a opinião pública de que o que acontece aqui é brincadeira. E não é. E eu só gostaria de chamar a atenção das pessoas para que não existe o Instituto Questão de Ciência, o Daniel, com a abordagem dele, de forma sozinha, falando a respeito das PICs, né? Existe o canal PICs na Pauta, do Daniel Amado, que é coordenador da área de PICs do Ministério da Saúde, e que todos estejam convidados para entrar no canal do YouTube. Lá tem vários vídeos mostrando todo o caminho, tem a história da questão de várias das PICs e as suas questões aí no Ministério da Saúde, na Justiça, etc. Eu não vou entrar em debate com relação a isso. Mas só para falar, a gente não está defendendo o dinheiro público, mas só para falar o porquê que a Constelação foi parar no SUS, ou enfim, como se fosse uma briga, como se a gente estivesse brigando por um lugar. Nós estamos brigando por um lugar, a gente quer concurso público para ser constelador. Pessoal, o Brasil é signatário da Cooperação para a Formulação de Políticas Públicas destinadas a promover a integração de práticas das medicinas tradicionais. Diferente da medicina convencional. É diferente, não é para ser igual nem para tomar o lugar. É para ser complementar e integrativa, como falo. Como instrumentos complementares e integrativos para a saúde e bem-estar de todos os povos. Ok? No final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, objetivando a formulação de políticas públicas. Desde então, em vários comunicados e resoluções... Mano, olha isso aqui. Acabei de pegar aqui, ó. O primeiro é que essas pessoas falam como se não houvesse nada. Não, ninguém pesquisa, ninguém estuda. National Library of Medicine, tá aqui, ó, PubMed, todo mundo conhece, é 2 de fevereiro de 2021, isso aqui é um review, cara, um review analisa vários estudos. Mano, caralho, velho, tá aí, ó. Terapia de constelação familiar sistêmica é uma intervenção em grupo de curto prazo que visa ajudar os clientes a compreender e então mudar suas experiências conflitivas dentro de um sistema social. O objetivo desta revisão sistemática foi sintetizar as evidências empíricas sobre tolerabilidade e eficácia dessa intervenção na melhoria da saúde mental. Aí tem as bases de dados usadas, PsycInfo, Embase, Medline, enfim, tem várias ali. Google Scholar, Cochrane Library. E as bases de dados de uma organização específica de intervenção foram pesquisadas em busca de estudos quantitativos e prospectivos publicados em inglês, alemão, espanhol, francês, holandês e húngaro até o abril de 2020. De 4.197 registros identificados, 67 foram avaliados para elegibilidade, com 12 estudos atendendo aos critérios de inclusão, 10 amostras independentes, ao todo 568 participantes. As variáveis de desfecho foram diversas, variando de autoimagem positiva a psicopatologia e qualidade percebida das relações familiares. Dos 12 estudos, 9 mostraram melhora estatisticamente significativa após intervenção. Os estudos que não mostraram benefício significativo do tratamento eram de menor qualidade metodológica. A meta-análise de efeitos aleatórios conduzida em 5 estudos relacionados à psicopatologia geral indicou um efeito moderado. Aí tem ali os valores. Autores de 7 estudos também investigaram potenciais efeitos iatrogênicos e 4 estudos relataram efeitos negativos leves ou moderados em uma pequena proporção, 5 a 8% de participantes que potencialmente poderiam estar ligados à intervenção. Os dados acumulados até o momento indicam que a terapia de constelação familiar é uma intervenção eficaz com benefícios significativos para a saúde mental na população em geral. No entanto, a quantidade e a qualidade geral das evidências são baixas.
É simples, mano. É pegar o bagulho aqui. Aí, como que essas pessoas chegam ali e falam que não deixa estudar? Que não deixa... Não estão deixando eu estudar, não estão deixando eu fazer. Elas é que não fazem. Expressou o compromisso de incentivar Estados-membros a formular e implementarem políticas públicas para uso racional e integrado da medicina tradicional, medicina complementar e alternativa nos sistemas nacionais de atenção à saúde, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos para melhor conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade. Entende como um de seus princípios que a saúde advém do completo bem-estar físico, mental, social, não se limitado à mera ausência de doenças. A terapia integrativa não substitui tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e nem medicamentoso. Existe a Declaração de Veneza, eu convido o público que está nos assistindo também a procurar. Procura no Google, lê a Declaração de Veneza. Declaração de Veneza é a ciência diante das fronteiras do conhecimento, um encontro realizado em Veneza, né, pela Unesco em 1986. Somos testemunhas de uma revolução muito importante no campo da ciência, provocada pela ciência fundamental, em particular a física e a biologia, devido à transformação que ela traz à lógica, à epistemologia e também através de aplicações tecnológicas à vida de todos os dias. Mas constatamos ao mesmo tempo a existência de uma importante defasagem entre a nova visão do mundo que emerge do estudo dos sistemas naturais e os valores que ainda predominam na filosofia, nas ciências do homem e na vida da sociedade moderna. Pois estes valores baseiam-se em grande parte no determinismo mecanicista, no positivismo ou no niilismo. Sentimos esta defasagem como fortemente nociva e portadora de grandes ameaças de destruição de nossa espécie. O conhecimento científico, devido a seu próprio movimento interno, chegou aos limites onde pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Neste sentido, reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não sua oposição, mas sua complementariedade. O encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo num novo racionalismo, que poderia levar a uma nova perspectiva metafísica, recusando qualquer projeto globalizante, qualquer sistema fechado de pensamento, qualquer nova... Mano, o que isso tem? Caralho, velho, é um bagulho tão simples, velho. Você não viu que eu peguei aqui agora um review sistemático, que é a ciência em si, dizendo ali, ó, algumas coisinhas aqui estão mostrando tal coisa que é positiva, mas a qualidade é ruim, ainda é baixa, tem que estudar, tem que fazer... Aí vem a mulher e fala, não, mas é espiritual, é não sei o que, é o caralho. Esse é o ponto, cada um fala o que quer, velho. Em vez de seguir a porra do método científico, cada um fala que quer pegar outras duas pessoas e botar ali e vão falar outras coisas. Utopia, reconhecemos ao mesmo tempo a urgência de uma procura verdadeiramente transdisciplinar, de uma troca dinâmica entre as ciências exatas e as humanas, a arte e a tradição. Pode-se dizer que o enfoque transdisciplinar está inscrito em nosso cérebro pela interação dinâmica entre seus dois hemisférios. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do universo e do homem. Poderia, assim, nos aproximar mais do real e nos permitir enfrentar melhor os diferentes desafios da nossa época. O ensino convencional da ciência, por uma apresentação linear dos conhecimentos, dissimula a ruptura entre a ciência contemporânea e as visões anteriores do mundo. Reconhecemos a urgência de busca de novos métodos de educação que levem em conta os avanços da ciência, que agora se harmonizam com grandes tradições culturais, cuja preservação e estudo aprofundado parecem fundamentais. A Unesco seria a organização apropriada para promover tais ideias. Ou seja, a amplidão dos desafios contemporâneos exige, por um lado, a informação rigorosa e permanente da opinião pública e, por outro lado, a criação de organismos de orientação até decisão de natureza pura e transdisciplinar. Expressamos a esperança que a Unesco dê prosseguimento a essa iniciativa. E a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde... Espera um pouquinho. Vai demorar muito mais, porque já são 40 minutos, Dani. Eu precisaria passar... Não, vai ser 1 minuto. Senão a Dagmar vai dormir aqui. Vai ser 1 minuto. Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. V1 e V2 eu vou ler. As pesquisas envolvendo seres humanos são admissíveis quando o risco se justifique pelo benefício esperado e, no caso de pesquisas experimentais da área de saúde, o benefício seja maior ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para prevenção, diagnóstico e o tratamento. São admitíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e ou espiritual desses. Isso está na resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Tá. Agora eu vou passar a palavra para eles. Como tem perguntas aqui, se vocês quiserem ou conseguirem encaixar essas perguntas no que vocês foram falar e depois considerações finais delas, e vocês, aí eu vou pedir que sejam breves, tá? As considerações finais é despedir, tal, e não sei o que, não começar uma nova discussão. Então,
Para vocês, o Paulo perguntou, vocês, né, aceitariam passar por uma sessão de constelação com as convidadas para dar o parecer científico? O Flávio falou, Daniel, o que você faria para mudar sua opinião sobre a constelação? Quais constatações você poderia exemplificar? E depois, para elas, na pergunta dela, nas considerações finais, eu coloco essa pergunta. Não são obrigados a responder, se vocês acharem que tem a ver, coloquem junto aí, é com vocês. Começa você. Você que manda. Tá, eu queria só pontuar, eu acho muito interessante a postura da Daniele de abertura para ouvir pessoas que têm uma perspectiva mais cética, mais científica a respeito do comportamento humano, da saúde mental e inclusive das políticas públicas, como é o trabalho do Paulo no Instituto Questão de Ciência. Eu acho muito interessante isso. E também essa perspectiva de pensar na constelação além de BERT. Um dos indicadores de que uma prática é pseudocientífica é quanto aqueles adeptos dependem daquele fundador do campo, o quanto tudo ainda gira em torno daquele que foi o pai, por exemplo, da constelação familiar ou o pai da psicanálise. Então, essa independência na hora da pesquisa, para avançar nas ideias, contestar aquilo que foi dito, colocar à prova, é um sinal de maturidade intelectual e de abertura ao novo, que inclusive o Sam comentou, né? A gente tem que estar aberto ao novo. E eu concordo, a gente tem que estar aberto ao novo. Inclusive o novo que pode ir além de Bert Hellinger, para a gente colocar à prova essas suas hipóteses a respeito do comportamento humano, das relações familiares, da saúde mental. Aqui? Agora que eu vi. E quando eu falo sobre hipótese, Daniele, é no sentido de que na ciência, muitas vezes, a gente tem teorias bem consolidadas, com boas evidências, como a teoria da evolução, o Big Bang, teoria da relatividade, mas ao mesmo tempo existem limites na ciência ou questões que ainda não foram respondidas e a gente trabalha com afirmações provisórias, que seriam as hipóteses. Olha, será que é desse jeito aqui? E é nesse sentido que o Sheldrake, que eu havia mencionado, coloca a ideia do campo mórfico como uma hipótese. Gente, talvez tenha alguma coisa, ele acredita que tem, mas que ainda não foi devidamente comprovado, não há evidências tão robustas ainda. Vai que em algum momento... Eu sou muito cético, sou um cientista assim, eu brinco que eu sou cético roxo a respeito de coisas paranormais, sobrenaturais, mas ao mesmo tempo eu torço para estar errado. Eu gostaria de ser surpreendido com essas coisas incríveis nas quais tantas pessoas acreditam, como vocês a respeito desse campo mórfico. Seria incrível, mas... Se Deus quiser. Se Darwin quiser. Mas a gente tem que pesquisar para ver se as evidências igualmente extraordinárias aparecem para apoiar essas alegações extraordinárias. Então a gente tem que estar aberto. Eu ao mesmo tempo tenho a crença em Deus e ao mesmo tempo eu sou cético de saber e realista de saber que eu posso estar errado, entendeu? Leve essa ideia de superar Hellinger de uma forma saudável para a galera também que acompanha vocês, porque... Dani, em 2024, ano que a gente está no canal Eu Posso Te Ajudar, você chegou a falar o seguinte, de teoria já existe Bert Hellinger. Então vamos avançar esse pensamento e ter coragem de se posicionar para a sua comunidade, para a gente criticar Hellinger também. Eu precisava saber do contexto. Tá bom, depois eu te mando, a gente tenta se contactar, mas foi uma frase sua que eu peguei aqui. E o Inácio Junqueira, que abriu uma live de vocês no canal do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, falou que o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares surgiu com um objetivo, seguir Bert Hellinger, seguir seus ensinamentos. Então vamos pensar aí nesse objetivo, se ele não está meio contrário a essa abertura. Seguir atualizando. Então tá bom. Só queria pontuar aí, porque eu tô divergindo aqui de algumas coisas que... Tá concordando. Tá bom. Ai, que vergonha alheia. Agora, sobre a pergunta que fizeram, encaixa direitinho o que eu tinha pra responder, o que eu trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, sobre o que poderia me fazer mudar de ideia. Exatamente. Eu acho que, Paulo, várias pessoas da psicologia estão comigo nessa, que o problema não é haver uma prática nova. A gente quer inovação. Eu brinco que eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, mas eu espero que ela seja superada logo por algo melhor. A gente quer avançar o conhecimento, oferecer intervenções cada vez melhores para ajudar pessoas que precisam de ajuda, cada vez mais seguras. Então, essa abertura para o novo é muito importante na ciência. A gente tem que fazer o carro andar, mas a gente não pode deixar de lado uma perspectiva crítica, cética, porque caso contrário a gente vai abraçar qualquer nova besteira que aparece por aí. Então a gente tem que alinhar essa abertura, novas ideias, uma perspectiva cética para fazer um equilíbrio legal e a gente avançar de forma saudável e segura na ciência. Você vai ser o nosso consultor. E você participaria de uma sessão? Eu participaria. Olha só, eu sou muito ligado, eu gosto demais. Eu quero ver como que é uma... não sei se eu participar, mas eu quero ver como a gente começou o desafio sobrenatural. Vamos.
O Instituto Ponto Azul encabeçou essa com o professor Wellington Zangari, da USP, o desafio sobrenatural, que está pausado agora, inclusive até por questões jurídicas. Nada muito grave, mas a gente está querendo resolver isso. Para premiar qualquer pessoa que demonstre a existência de alguma coisa paranormal ou sobrenatural. Como então, o americano fez e dá um prêmio, era $1 milhão? Exatamente, James Randi. Exatamente, famoso. Exato. E ninguém passou, mais de 1.000 pessoas avaliadas, paranormais, videntes, de todos os cantos. Que ele é um ilusionista, né? E conseguia desbancar todo mundo. Pegar os truques ou o auto-engano da pessoa, que muitas pessoas acreditam nessas coisas fantásticas, mas desenvolveram uma habilidade totalmente psicológica e não haviam percebido isso. Aí entra muito na psicologia também aí. Mas eu queria trazer um pouco uma coisa que a gente pincelou, mas não trabalhou tão bem ainda, que são as evidências a respeito da constelação familiar. Existem sim alguns estudos, mas robustos aparecendo, um pouco mais sistemáticos, devagarinho no exterior, como a Dagmar lembrou. Aqui no Brasil as coisas ainda estão bem devagar. E saiu uma revisão sistemática em 2021 do Barnett Teague e colaboradores. Mano, é o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, ó. Que eu acabei de pesquisar, velho. A respeito disso. Eles encontraram alguns estudos sugestivos de que quem passou por sessões de constelação familiar podem ter alguns benefícios em vários tipos de aspecto da saúde mental que foram avaliados. Existem muitas deficiências metodológicas nesses estudos, então não é que seja algo conclusivo, mas a gente tem que reconhecer que alguns estudos têm sido feitos e, apesar das suas limitações, já é algum tipo de avanço para a gente ver até que ponto pode ajudar, até que ponto não pode ajudar. Mas o número de estudos ainda é muito reduzido e não dá para a gente chegar a conclusões satisfatórias. E, na verdade, o TID e colaboradores falaram que, vou trazer palavras deles, beleza? Que alguns estudos encontraram resultados positivos. A parada é a seguinte, o bagulho não tem ainda uma resposta definitiva. A briga dessa galera é muito simples. O negócio não tem uma resposta. Tem que pesquisar ainda, tem que estudar. Aí a pergunta que eu faço é, vocês querem colocar um negócio que não tem resposta ainda de eficácia bem estabelecida? Vocês querem pagar por isso através de serviço público com os seus impostos? Essa que é a pergunta, velho. Essa que é a pergunta. Entendeu? Ah não, Jaime, diabetes, porra, aí tem lá insulina, não sei o que, tá todo um negócio lá, aquilo ali fode pra caralho com uma porrada de gente, entendeu? Tem muita gente que não tem dinheiro pra comprar e bancar ali os remédios, insulina e o caralho. E aí, mas o negócio tá ali, funciona. Aí a pergunta é, vamos gastar o dinheirinho de imposto e deixar isso daqui de forma universal para todo mundo? Pra galera que tem diabetes poder seguir a vida ali sem se preocupar em falir, em quebrar por conta, sabe, de insulina, um negócio que pode ser dividido para todo mundo, a sociedade toda se ajudar, pelo menos um bagulho assim. Aí todo mundo fala, porra, o bagulho funciona. Agora imagina tu chegar, não, isso aqui que a gente não sabe se funciona. Ninguém nunca estudou. Vamos botar essa merda ali para todos os diabéticos. Não faz isso. Essa que é a briga, cara, do Gontijo, da galera ali. Essa que é a briga, velho. Aí isso tudo é distorcido de tal maneira que faz pensar como se fosse uma briguinha. Não, você é cético, você não acredita, não sei o que, caralho. Positivos, como eu havia comentado, mas, entre aspas, a quantidade e a qualidade global das evidências são baixas, fecham-se aspas, havendo uma, entre aspas, falta frequente de grupo controle, ou seja, se você vai testar uma intervenção em saúde, você tem que separar grupos para que um grupo receba a intervenção, para a gente ver se aquele grupo vai melhorar, em comparação com um grupo que não recebe a intervenção, que é o grupo de comparação. Para a gente ver se o grupo que recebeu a constelação familiar teve uma melhora em bem-estar, em depressão, por exemplo, acima do grupo de comparação que não recebeu. Aí você que está me assistindo, que vai dizer, não, Jaime, constelação familiar funciona porque funcionou comigo, então tem que estar lá como serviço público e todos os impostos pagando para isso. Aí eu vou te falar, não tem critério, o critério funcionou com você? Não vai ser um critério objetivo, não. Tipo, sabe, uma listinha ali com indicadores mostrando que se bater tais valores, tais metas, isso significa que está dentro de um corpo de aceitação que poderia, sabe? Isso é um critério objetivo. Se for só o funciona comigo, pense agora em todas as outras cagadas que aí você não concorda. Todas as outras, ozônio, natrozoba, não sei o que, tem uma porrada de outra coisa. Tá achando que é só você com constelação familiar? Tem uma porrada de outra coisa muito mais bizarra que nem você concorda, que a pessoa vai chegar e vai dizer, mas funcionou comigo. Você vai pagar também pra botar isso porque funcionou comigo. Cadê o critério pra dizer o que é que vai aparecer lá ou não? Essa que é a discussão, caralho.
Nós sabemos o que é isso. Mas quem está assistindo talvez não sabe. Então, assim, estou informando também quem não entende como funciona a pesquisa científica. E a gente precisa, idealmente, também de um terceiro grupo. Eu acho que não foi feito nenhum estudo ainda com esse terceiro grupo, que a gente chama de controle ativo, que é quando existe uma intervenção concorrente. É como se fosse assim, será que constelação familiar, podendo ajudar, quem sabe, em alguns tipos de caso, é melhor do que alguma coisa que já existe, tipo psicoterapia, ou uma terapia familiar mais tradicional, mais bem aceita na psicologia? Então a gente tem que colocar esses grupos para a gente comparar e ver se a constelação familiar oferece algo além daquilo que já está mais bem estabelecido. E, até o momento, nenhum estudo com controle ativo foi realizado aparentemente conforme essa revisão sistemática aqui desses autores. Por isso, eles continuam aqui dizendo que a gente não pode descartar, entre aspas, a possibilidade de que as mudanças benéficas relatadas nessas sessões de constelação familiar sejam resultantes de fatores externos e não da constelação em si. Olha só um tipo de maturidade intelectual que a gente gosta de ver no artigo científico. Os autores, que são defensores da constelação familiar, admitindo que os estudos que a gente tem até agora são insuficientes. Não tem grupos de comparação ativos ou esses controles em abundância para a gente chegar a uma conclusão que seja mais razoável. Eles também comentam sobre fatores de risco ou os efeitos iatrogênicos. Eles encontraram em uma proporção daqueles participantes alguns efeitos adversos, como confusão, sensação de isolamento e piora da relação familiar. Em alguns casos, tá? Só para não dizer que eu não mencionei ou que a gente não tocou, que existem algumas evidências de que pode dar ruim para algumas pessoas, sim. E eles comentam isso por lá. E aí eles vão concluindo, já estou finalizando aqui. 5 a 8%. 5 a 8% dos participantes. Lembrando que é de 4.197. Daí 67 pegaram falando, não, esse aqui tá ok. Dos 67 pegaram 12, que era o que fazia ok com todas as metodologias bonitinhas. Dos 12, 9... Mano, olha isso, velho. Dos 12, aí 9 é que mostra que tem alguma... E dos 9 que mostram que tem alguma coisa, 5,5% ou até 8%, entre 5% a 8% dos participantes é que mostram que a pessoa paga, vai lá e dá ruim. Que os estudos aqui revistos levantam a possibilidade de que as respostas emocionais muitas vezes fortes que a terapia de constelação familiar pode gerar num período de tempo muito condensado podem desestabilizar temporariamente indivíduos com estado de saúde mental menos estável. Eles comentam o seguinte: parece, e eles citam 2 estudos na discussão do artigo, parece que a constelação familiar pode ser um pouco mais útil para pessoas que não têm problemas muito sérios de saúde mental. Pessoas que não têm depressão, que não tem nada assim tão grave. Porque para essas pessoas que têm problemas um pouco mais sérios, pode ser que isso desestabilize, pode trazer prejuízos para quem está passando por isso. Então, eles colocam isso como uma possibilidade. Talvez quem tem casos mais a menos, talvez se beneficie. Então, vamos com calma aí. E, por fim, eles concluem que, entre aspas, o baixo número de estudos identificados no presente trabalho impede-nos de tirar conclusões definitivas sobre a eficácia e a segurança da terapia de constelação familiar. Este, aparentemente, é o melhor estudo que a gente tem, um estudo de revisão que compilou aqueles estudos empíricos da constelação para falar a respeito de eficácia e segurança. E a conclusão deles é que não tem evidências ainda suficientes para a gente dizer que funciona e para a gente dizer que é seguro. Então a gente tem que pesquisar mais. Essa é a mensagem que eles passam nesse estudo. E antes de oferecer isso ao público, eu acho que esse é o ponto importante, uma das pautas nossas. Por que vocês estão aí falando sobre pseudociências, nessa militância, né? A Guimar questionou e tudo. É porque a gente se preocupa que terapias cheguem à população por meio do SUS ou no judiciário, como essa forma de resolução de conflitos, sem a pesquisa necessária que comprove, que traga evidências de que realmente funciona e de que é seguro, porque a gente não quer as pessoas sofrendo mais, nem perdendo tempo, dinheiro e às vezes até saúde, se submetendo a práticas que podem ser nocivas. Eu acho que esse é o X da questão. Paulo? Eu ia começar por um lado, vou começar por outro. Você comentou... A Jaime acabou de falar isso que o Gontijo falou. Mas não é nenhuma surpresa, né? Eu sei disso porque eu conheço essas pessoas. Eu conheço o Gontijo, eu conheço a Natália Pasternak, o Carlos Rosa, a galera lá, eu conheço. Dani, por que não aproveitar que as pessoas estão numa situação fragilizadas, de instabilidade da família, dentro de um caso de
pai, justiça da família aí, uma questão surgindo ali que seja complicada, por que não aproveitar e criar uma solução melhor, uma solução mais de longo prazo, alguma coisa que resolva alguns problemas pontuais para além da questão jurídica única e exclusivamente que está sendo resolvida. Acho que o Dr. Sami que falou, né? Talvez você, mas você deu uma comentada nisso também, um pouquinho pontuou isso. E sabe o que mais me impressiona? Mas sabe o que mais me impressiona? Não sei se para alguns de vocês isso impressiona, mas eu vou chamar a atenção para isso. O que mais me impressiona em tudo aqui é que, tipo, mano, elas são as pessoas que estudam isso, né? Que fazem, praticantes e tal, doutoras, não é isso? O que mais me impressiona é elas não darem um pio, sendo que é um bagulho. Aqui, ó, você abre aqui, pô, chega aqui, ó, National Library of Medicine. Qualquer pessoa que tiver aí no chat da área de saúde sabe o que eu tô abrindo aqui. É só você chegar aqui e botar, ó, Familiar Constellation Evidence, sei lá, alguma coisa desse tipo. Dá aqui, pesquisar. Sabe? Tem que tá a base de dados aqui pra você pesquisar, velho. E aí, foi exatamente o mesmo que o que eu peguei aqui, que foi uma pesquisa de 2 minutos no Google. Eu não sou da área, velho. Esse é meu ponto. É uma pesquisa de 2 minutos do Google. Eu peguei aqui isso aqui, que foi exatamente o que o Gontijo mostrou lá. Tá aqui, velho. E detalhe, o bagulho ainda tá mostrando a possibilidade de que seja. De que tem alguma coisa ali maneira. Sabe? Alguma coisa de positiva. E elas não conhecem. Como é que pode uma porra dessa? Isso aqui não é um artigo científico. Isso aqui é um review que analisa vários artigos científicos. Como que elas não conhecem isso? Não dá um pio. Poderia ter falado, esse aí eu conheço, aí eu estudei. Elas nem conhecem. A discussão delas ali com eles é, não, porque a espiritualidade, porque não sei o que, a ciência tem que mudar o paradigma para poder entender a Constituição. A discussão é outra, velho. É, tipo, existe uma bosta na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil importa a bosta e a bosta tava dura, entendeu? Amolece e nada dentro, sabe? É uma bosta pior ainda. Pega uma coisa que já é bosta, importa pro Brasil e transforma uma bosta mais fedida ainda. Entendeu? Como é que pode, cara? Elas não conhecem isso, velho, que é da área delas. E aí eu retomo um ponto que eu tinha mencionado, que é o seguinte, não é papel do judiciário fazer isso. A gente está partindo de uma teoria que ela tem interesses próprios, ela tem uma lógica própria, e ela parte de um pressuposto até paternalista de que, olha, eu sei o que eu tenho que oferecer para essa família para que ela resolva um problema interno e isso não continue sendo um problema legal. E isso é muito complicado, porque boa parte dessas pessoas não tem o direito de escolher o que elas são submetidas. Uma das coisas que está sendo solicitado pelo relator do caso no CNJ, inclusive, é que no caso de qualquer prática que tenha questões que fujam de fundamentação científica clássica, tenha que ter uma anuência expressa das pessoas que estão participando dessas coisas para que isso possa ser aplicado. Concordo plenamente. Que hoje em dia é feito completamente freestyle. Uma coisa que me assustou, que você comentou. Completamente freestyle. Uma outra coisa que é o TCLE, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. Exato, mas o que não quer dizer que a gente concorde que isso deva dentro do Estado Judiciário. A gente continua achando... Tá vendo? Elas estão ali respondendo, falando. Por que elas não falaram? Eu conheço esse artigo aí, eu conheço esse review sistemático aí. Que isso não deve estar lá de qualquer modo e que a regulamentação é temerária. A gente não pode pegar uma prática que tem uma visão única, específica, esotérica, perigosa. A gente viu coisas que a Bibi trouxe aí também, que falou, não, tem que ver o contexto e tal. A gente lê um outro trecho, mas não quer dizer que uma coisa anule a outra. Tem coisas muito complicadas previstas na teoria. Então a gente acha que a regulamentação é muito complicada mas principalmente, o juiz, quando traz isso, inevitavelmente ele vai fazer com que pessoas que, preocupadas com, inclusive, agradar a pessoa que está com o destino dela em suas mãos, é o juiz que vai determinar o final daquele processo, tendam a concordar, mesmo tendo um TCLE, de uma prática com a qual elas não gostariam, é possível, mas pior do que isso, existe um conjunto de pressupostos... Veja quietinha. Estejam a uma distância muito... O discurso é o mesmo, velho. Muito grande. Porque se eu voltar apenas alguns milhares de anos atrás... Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.